Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos abordar algo que afeta todos nós, nossa próxima ida ao supermercado. Se você percebeu recentemente que suas contas de compras estão aumentando, não está imaginando coisas e, infelizmente, a tendência é piorar. Por trás do aumento dos preços está uma tempestade de mudanças econômicas, alterações nas políticas comerciais e problemas na cadeia de suprimentos. Vamos analisar como tarifas, acordos comerciais e políticas de imigração já estão impactando a indústria alimentícia e o que isso significa para a sua mesa nos próximos meses. Então, durante a maior parte deste ano, os americanos têm acompanhado o governo Trump aumentar tarifas e, ao mesmo tempo, dar indícios de que ainda mais tarifas podem estar a caminho. E enquanto o mercado de ações e os números oficiais de emprego permaneceram surpreendentemente estáveis, isso pode estar prestes a mudar. Um relatório fraco sobre empregos divulgado em 1º de agosto foi um dos muitos sinais de alerta levantados recentemente. Some isso ao crescimento do PIB desacelerando e ao aumento do índice de preços ao consumidor. E começamos a ver os primeiros sinais de um caminho muito difícil pela frente, especialmente quando se trata de alimentação aqui nos Estados Unidos. Um número se destaca. Os preços dos alimentos subiram 0,3% em junho e acumulam alta de 3% em relação ao ano anterior. Isso pode não parecer muito, mas para famílias com orçamento apertado ou renda fixa, como vive o americano médio, isso claramente pesa muito, muito rápido. E, mais importante, isso pode ser apenas o começo. De acordo com a Forbes, quase 90% dos americanos estão agora preocupados com o custo das compras de supermercado. Mais da metade dos americanos, 53% para ser exato, considera os preços dos alimentos uma grande fonte de estresse. Mais pessoas se mostraram preocupadas com os preços dos alimentos do que com qualquer outra questão financeira mencionada na pesquisa. Mas mais da metade dos entrevistados também disse estar pelo menos um pouco estressada com seus salários, o custo da moradia, a quantia de dinheiro que tem guardada, suas dívidas de cartão de crédito, claro, uma das grandes questões, e o custo dos cuidados de saúde. De junho de 2024 a junho de 2025, os alimentos ficaram mais caros em todas as categorias acompanhadas pelo Bureau of Labor Statistics. Carnes, aves, peixes e ovos aumentaram de preço em 5,6%. Só o preço dos ovos subiu 10%, 27,3%. Você consegue imaginar isso? Isso só no período de 12 meses. Com 3%, o custo dos alimentos está subindo mais rápido do que a taxa geral de inflação, medida pelo índice de preços ao consumidor, que está em 2,7%. Graças a acordos comerciais como o NAFTA e o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, a maioria dos produtos agrícolas do México e do Canadá entra nos Estados Unidos sem tarifas, ou seja, isentos de impostos de importação. Na verdade, México e Canadá agora fornecem mais de 75 bilhões de dólares em alimentos para os Estados Unidos todos os anos. Qualquer um que apoie travar uma guerra econômica contra esses dois países vizinhos deveria pensar duas vezes. Na verdade, o governo Trump deveria ter pensado duas vezes antes de impor tarifas aos países dos quais dependemos tanto para suprir nossas necessidades básicas, nossas necessidades mais básicas, sem sequer ter a capacidade de substituir essas importações por produtos fabricados internamente. Um dos problemas é que os Estados Unidos não têm capacidade para substituir esses itens a um custo igual ou menor. Em outras palavras, fazer uma declaração política foi muito mais importante para Trump do que a sua sobrevivência. E é simples assim. Mas com o governo Trump chamando o acordo Estados Unidos-México-Canadá de, aspas, acordo transitório e pressionando por uma renegociação, a estabilidade comercial agora está em questão. Se as tarifas aumentarem ainda mais, os importadores americanos serão efetivamente responsáveis por pagar as novas taxas como importadores oficiais. Segundo o USDA, em 2025, antes mesmo das tarifas entrarem em vigor,
Repito, antes das tarifas entrarem em vigor, os preços de todos os alimentos já devem aumentar 2,9%, com um intervalo de previsão de 2,2% a 3,7%. Os preços dos alimentos para consumo em casa devem aumentar 2,2%, com um intervalo de previsão de 1,1% a 3,4%. E a próxima categoria, alimentos consumidos fora de casa, deve aumentar 4%, com um intervalo de previsão de 3,5% a 4,4%. Não se trata apenas de tarifas. Por exemplo, uma nova tarifa anti-dumping de 17% sobre tomates mexicanos entrou em vigor em julho. Esse é apenas um item, mas afeta centenas de empresas, milhares de empregos e milhões de cestas de compras aqui nos Estados Unidos. Agricultura não é como vender produtos industrializados. Você não pode aumentar a produção da noite para o dia. Cultivar alimentos exige anos, não dias de planejamento, risco financeiro e prepare-se infraestrutura, algo que nós, os Estados Unidos, não temos em escala verdadeiramente nacional. Neste momento estamos no verão. Isso significa que as fazendas americanas estão produzindo mais do que você vê nas lojas. Mas quando o inverno chega, dependemos fortemente das importações do México e do Canadá para manter as prateleiras abastecidas. É bem provável que em apenas alguns meses os consumidores americanos comecem a sentir o impacto de verdade. Menos importações, custos mais altos e mais prateleiras vazias. E tudo isso é cortesia das políticas comerciais atuais. Alguns agricultores americanos começaram a reduzir suas operações de cultivo, plantando apenas uma parte de suas terras disponíveis. E isso é algo muito importante de entender, porque à medida que reduzimos nossas importações, já que as tarifas agora estão mais altas, então, é claro, os importadores têm menos incentivo para importar mais. A demanda permanece a mesma, tá? Mas nossos produtores domésticos estão realmente enfrentando dificuldades porque a economia dos Estados Unidos está desacelerando. Então, os produtores domésticos fazem isso para economizar dinheiro para os próximos anos. Como todos agora entendem, a volatilidade e a instabilidade só vão piorar, vieram para ficar. Menos cultivo significa menos comida e, claro, preços mais altos. A incerteza é simplesmente grande demais e o risco é muito elevado. Sem um ambiente comercial previsível, até mesmo produtores americanos experientes estão recuando. Há outro elemento nesse quebra-cabeça que não deve ser ignorado: a mão de obra. Mesmo antes das tarifas, a agricultura dos Estados Unidos já enfrentava a escassez de trabalhadores. Agora, as repressões à imigração pioraram a situação. E sim, antes que alguém diga algo, precisamos fazer cumprir as leis de imigração. Precisamos proteger nossas fronteiras, mas também precisamos estar plenamente conscientes de como isso é feito, se é constitucional e qual é o impacto a longo prazo. Apesar das promessas iniciais de não mirar nos trabalhadores rurais, ações recentes do ICE assustaram as comunidades de imigrantes. Gostando ou não, sem essa força de trabalho, até mesmo as fazendas nacionais estão reduzindo suas atividades. Isso é simplesmente a verdade, goste você ou não. Menos mãos nos campos significam colheitas menores, oferta mais restrita e, sim, preços mais altos novamente. Os trabalhadores americanos, aliás, não estão correndo para substituir esses empregos na agricultura. Então, esse é outro fator a ser considerado. Você percebeu o aumento no preço dos seus mantimentos? Conte pra gente nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua opinião. E eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre o assunto. Lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar se você gostou deste breve vídeo de hoje. E não deixe de me seguir no Patreon e no Substack. Eu adoraria ter você por lá. Te vejo de volta aqui no meu canal amanhã. Aproveite o resto do seu dia. Tchau por enquanto.